Uma ação que quase ninguém, na verdade eu não conheço ninguém que investe em uma das ações que está entre as suas três. Ela mudou a política de dividendos dela do ano passado para cá. Então, antes assim, ela distribuiu uns dividendos assim bem meia boca. E aí, do ano passado para cá, ela instituiu que ela iria pagar pelo menos R$ 1 por ação. Dona Bea, seja bem-vinda aqui ao humilde canal 1 bilhão. Você viu que a gente é bem simples, né? Bem tranquilinho. Aliás, Bea, você pode pedir o pessoal se inscrever no canal? Tanto no seu quanto no nosso. Acho que você tem um pouco mais de... Você sabe o quê? Bom, gente, vamos lá. Você quer chegar a R$ 1 bilhão? Arrasta pra cima, não, mentira. Você quer chegar a R$ 1 bilhão? Se inscreve aqui no canal do 1 bilhão, deixa o like de vocês, acompanha a gente até o final do vídeo, que nós vamos falar hoje, né, Fabrício? Das minhas 3 principais posições na minha carteira. E o link da Bea tá aqui embaixo. É verdade, também dê um pulinho lá no canal, se inscrevam lá no canal, porque o Fabrício também já passou por lá e contou as suas 3 principais posições e o porquê disso tudo, e tem uma ação, inclusive, que gera um pouquinho de polêmica, então não percam esse vídeo lá no canal também. Como você já deu um spoiler, né, tem uma ação que quase ninguém, na verdade eu não conheço ninguém que investe em uma das ações que está entre as suas 3, mas vamos começar pelo começo, que dói menos. Qual é a sua primeira ação que você tem entre as 3 maiores na sua carteira? Bom, vamos lá, Fabrício. A galera que acho que acompanha um pouquinho o meu conteúdo vai notar que as posições da minha carteira, elas mudaram bastante depois de um ano de pandemia, porque não adianta, né, gente? Mercado, com a oscilação que teve ação que subiu muito, teve ação que caiu muito, tipo um Banco do Brasil, que era uma das minhas maiores posições e hoje já não é mais, porque acabou sofrendo bastante durante a pandemia. Bancos ainda não se recuperaram, então, inclusive, o Banco do Brasil hoje negocia abaixo do valor patrimonial. Enfim, não vamos entrar nesse tema, porque ele não está mais entre as 3 maiores posições, mas não teria problema nenhum se ele voltasse a ser, porque é um banco que eu gosto bastante, apesar de todas as polêmicas. No fim, Fabrício, a minha primeira posição é a mais óbvia. O pessoal vai pensar assim, é sério isso, Bia? Minha maior posição ficou sendo como VEG, gente. Não tem muito o que fazer, cara. A VEG, as primeiras notas de corretagem minhas que saíram para a VEG foi lá na casa dos R$14. Eu vim comprando ela ao longo dos anos. E aí, quando chegou nesses últimos 2 anos, velho, nem precisava fazer aporte nela, porque se eu fizesse aporte, ela ia acabar ficando muito concentrada dentro da minha carteira, e ainda assim ela ficou com um peso acima do que eu tinha definido para ela. Eu queria que ela ficasse lá com os seus 8% mais ou menos na minha carteira. Teve momentos que ela bateu quase 20%, daí eu consegui tentar, né, organizar a carteira, fazendo alguns aportes e diminuir isso, mas ela continuou subindo bastante, então hoje ela acaba sendo a minha maior posição. Não adianta, né, Fabrício? A VEG, ela cada vez mais está olhando para o mercado externo, ela tem conseguido uma receita cada vez mais crescente, principalmente em dólar, ela tem investido muito, muito em tecnologia e inovação, energias renováveis. Então, quando a gente fala tanto da parte de ciclo curto como ciclo longo, ela tem conseguido se desenvolver bem, ainda que na última conferência deles, do resultado deles, eles falaram que talvez a carteira de pedidos deles poderiam diminuir no ciclo longo por conta da pandemia, por conta da atividade industrial, que poderia ter algumas restrições, e as empresas estão um pouco mais cautelosas, porque por um certo momento a gente achou que o pior tinha passado, mas parece que não, o pior ainda não passou. Mas ainda assim, é uma empresa que vem crescendo bastante, eu considero uma growth stocks, ela cresce mais de 10, 12% ao ano, então é natural que a gente veja uma ação como ela ganhando um peso muito grande dentro da nossa carteira. Não é empresa de dividendos, um dia, quem sabe, ela pode se tornar, mas eu acho que isso é muito mais para frente, porque por enquanto ela segue investindo em tecnologia, segue olhando principalmente para a parte de energias renováveis, agora eu acho que eles estão olhando bastante para isso, e entendendo que o movimento de vários investidores ou do mundo como um todo é buscar para esse caminho de energia mais limpa ou energia renovável, então eles estão querendo se encaixar muito bem nisso. E quando a gente fala, por exemplo, que eles já estão trabalhando com um foco nisso lá nos Estados Unidos, com o governo Biden, por exemplo, que ele tem um discurso muito ambiental, pró-ambiente, socioambiental, então eles talvez consigam, inclusive, se fortalecer ainda mais lá nos Estados Unidos com isso, e eu acho que tudo isso é muito positivo para ela. Aliás, quero até pedir uma ajuda, Beazita. Eu vou perguntar aqui para você que está vendo o vídeo, se você tem VEG na sua carteira ou não. Responde aqui embaixo no comentário, que eu e a Beazita depois vamos responder o seu comentário.
Boa, Ó, vai ter desafio, gente... viu? Vai ter gente dizendo assim, não tenho porque tá caro. E olha, gente, eu confesso que eu mesma não consegui mais fazer aportes porque realmente ela acabou subindo bastante. Então não faria sentido eu me concentrar ainda mais nela, né? Mas tira só o suficiente para fazer um rebalanceamento. Você também não zera a sua posição. Não, mas eu não vendo, Fabrício. Eu tento rebalancear só aportando. Às vezes eu demoro 4, 5 meses para tentar organizar a carteira, e como você pode ver, ainda não está organizada. Uhum. Mas eu vou tentando fazer os aportes, porque também tem algumas empresas que às vezes elas são boas pagadoras de dividendos, e se eu vender uma parte delas, aí no fim das contas eu comprometo o dividendo que eu recebo também. Então eu prefiro ir balanceando com meus aportes mensais. Bacana. Deixa no seu comentário se você tem ou não tem inveja. Beazita Aguilar, a musa das finanças nossa, que toda quarta-feira tá no QG do mercado lá no Instagram, a gente faz uma live, eu, a Bea, Pete Money e Bernardo Iub, né, o Pascovitch. Qual que é a sua segunda posição? Bom, vamos lá. A segunda, eu tenho falado dela já tem alguns anos, que é a própria B3, né, B3SA3. Eu acho que ela também é um tanto quanto óbvia, apesar de que algumas pessoas talvez nunca pararam para estudar se realmente o porquê investir numa B3. Eu acho que um dos principais fatores que a gente viu nesses últimos anos foi justamente o crescimento da pessoa física na Bolsa de Valores. Inicialmente, eu acho que a gente viu esse boom por uma queda na taxa de juros, mas eu acho que junto com isso, Fabrício, veio toda essa questão da educação financeira, que eu, você, Primo Rico, Pete, todo mundo está fazendo, e consequentemente a gente consegue atingir mais pessoas e mostrar a importância de investir melhor o dinheiro, e que às vezes tomar um pouquinho de risco, se souber o que está fazendo, pode ser muito positivo. Então a B3 ela cresceu muito por conta disso, cada vez mais CPFs entrando, quando a gente tem mais gente entrando na Bolsa de Valores, quando a gente tem inclusive uma bolsa no movimento de alta, mais empresas elas querem se capitalizar olhando para a Bolsa de Valores, então sim, a B3 ganha com isso também, porque o processo do IPO é milionário, para as empresas estarem na Bolsa, elas têm que despender grana para poder estar ali, então isso tudo traz muito ganho para a B3 quando a gente entende que, cara, a gente tem um pouco mais de 1% da população investindo na Bolsa de Valores, a gente tem muito, muito espaço para crescer. Então, eu acho que a B3, ela tem ainda muito caminho pela frente para dobrar, triplicar o número de investidores aí para os próximos anos. Isso vai trazer muito ganho para ela. A gente entende que a B3 não é só a Bolsa, né? Ela também tem parte de compensação, tem ali a parte que ela ganha com as corretoras, tem uma infinidade de produtos e serviços que ela acaba oferecendo. Monopólio. E que tudo isso também é monopólio. Aí tem uma coisa, né, Fabrício? Muita gente pergunta, mas e se vier uma concorrência? Né? E aí eu digo, olha, eu acho que uma concorrência é sempre bem-vindo, principalmente para empresa não estacionar no ponto, sabe? Ela achar que manda incomodado. em tudo. Então, isso, eu acho que essa formiguinha, essa pedrinha no pé, às vezes ela ajuda. E eu acho que hoje o Brasil ele ainda não tem talvez tanta demanda para uma bolsa. E se viesse uma bolsa, eu acho que talvez ela até seria um pouco mais segmentada, não necessariamente uma copia e cola da B3. Eu acho que talvez ela poderia focar em alguns setores, quem tecnologia. sabe tecnologia, agro, pensar talvez por um lado um pouquinho diferente, até mesmo para essa bolsa ser competitiva, né? Então, acho que uma concorrência ela não seria ruim. Como eu falei para vocês, a B3 não é somente bolsa de valores, e ainda que venha uma outra bolsa de valores, tem muito espaço ainda, acho que para as duas atuarem num lugar onde menos de 1%, ou um pouquinho agora, mais de 1% da população investe, né? Bea, quer você perguntar, porque você tem mais efetividade que eu mesmo, do meu próprio canal, não tenho tanta moral quanto você. Para seus comentários, para a gente saber quem tem B3, quem não tem, para deixar no comentário, vamos ver. Vamos lá, pessoal. Na verdade, eu quero duas perguntas. Quem tem B3 escreve nos comentários, e quem acha que uma concorrência seria prejudicial para a B3, já emenda junto aí no comentário. Mas assim, fundamenta, coloca os motivos aí para a gente poder levantar um debate saudável. Exatamente, sem palavrões, por favor. Beazita Aguilar, qual é a sua maior posição, a ação que quase ninguém investe e você investe? E por quê? Bom, vamos lá. Essa posição, ela acabou mudando, porque antes, a minha terceira maior posição, na verdade, assim, acho que se antes da pandemia eu mostrasse minhas maiores posições, eu teria ali Banco do Brasil, B3 e Engie. A B3 continua, Banco do Brasil saiu e a Engie também saiu. Por quê? Teve uma ação que acabou se valorizando bem também, que foi a própria
Energias do Brasil. A gente encontra ela lá na bolsa como EMBR3 e, por favor, a gente não confundam com Embraer. Não é a mesma coisa. Eu já vi gente comprando a ação errada, inclusive com Engie, né? Que eles confundiam com a Engie, né? Então a galera faz essa confusão às vezes com os tickers. Cuidado. Mas a Energias do Brasil, Fabrício, as pessoas, eu acho que não é a primeira ação que elas olham quando pensam em investir no setor de energia. Eu tenho outras empresas do setor de energia, a própria Engie, que eu acabei de falar, Neoenergia, mas a Energias do Brasil, o porquê que ela me agrada bastante hoje, ela tem uma posição um pouco maior na minha carteira. Ela mudou a política de dividendos dela do ano passado para cá. Então, antes assim, ela distribuiu uns dividendos assim bem meia boca. E aí, do ano passado para cá, ela instituiu que ela iria pagar pelo menos R$1 por ação. Então, isso acaba elevando bastante o yield dela, né, para mais de 6, 7%. Eu acho que isso é muito bom para quem olha para um pedacinho da carteira para a questão dos dividendos. E quando a gente fala de Energias do Brasil, né, no fim das contas, ela, gente, tem uma diversificação nos setores de energia. Ela está na geração, está na transmissão, está na distribuição, está na comercialização. Então ela consegue atuar em todas as frentes, e o que eu mais tenho gostado dela nesses últimos anos é que ela tem investido cada vez mais na transmissão. A transmissão, para mim, é o ponto mais seguro do setor de energia. Então eu gosto até mesmo de algumas empresas que são puramente transmissoras, mas quando eu vejo que uma empresa que ela trabalha nesses 3, 4 segmentos do setor de energia, ela começa a olhar mais para a transmissão, eu entendo que isso traz até uma maior previsibilidade de receita. E quando tiver alguma interferência por parte dos estados, por parte do governo, ainda assim você tem uma pontinha ali que está segurando, que é a parte da transmissão, né? Quando a gente fala da geração numa crise hídrica, isso pode acabar afetando. Quando a gente fala da distribuição, quando você tem o dedo ali do governo dizendo que não, você não vai reajustar a sua tarifa, as empresas podem acabar sofrendo. Mas na transmissão é muito difícil você ter algum pepino tão grande. E eu acho que um outro ponto também é que nessa última conferência do resultado deles, né, Fabrício, o novo diretor deles, ele disse que eles vão colocar o pé no acelerador para a energia solar. Então, mais uma empresa, assim como a Engie, assim como outras empresas, olhando para essa questão da energia renovável, entendendo que a gente tem que olhar lá para frente, não pode simplesmente sentar em cima das mãos e não fazer nada e achar que o que funciona hoje vai funcionar eternamente. Então, acho que esses são alguns pontos bem interessantes que me fazem continuar com Energias do Brasil e não me importar por ela ter tomado a frente de Engie, de várias outras empresas, porque eu considero que ela é, assim, uma empresa bem saudável. Na verdade, que eu vou perguntar para você que está vendo, não é nem se você tem Energias do Brasil, porque a maioria não tem. Vou perguntar se você conhecia a Energias do Brasil, ou nem tinha ouvido falar, ou acompanha o papel, coloca no comentário. Se você não conhecia, a Bea vai vir aqui no meu canal, tem minha login, tem minha senha, tudo, e vai dar ali uma aula para você de Energias do Brasil, para você poder investir. Beazita, que aula, né? Que honra, né? Receber você aqui pela segunda vez. A primeira vez foi num parque, né? Em uma área aberta. Helicóptero passando. Beazita, como que todo mundo te encontra em todas as redes? Bom, pessoal, vamos lá. No YouTube, Papo de Bolsa, esse é o nome do canal, podem ir lá, tem link aqui na descrição também. No Instagram, Bea_Aguilar com 2 L's. No Twitter, a mesma coisa. E eu acho que eu tô usando mais essas redes sociais mesmo, Fabrício. O Clubhouse já deu uma murchada, Facebook nem sei se eu tenho um aplicativo ainda no meu celular. Então é basicamente Tinder, por aí que a galera me acha. Tinder, né? Nunca baixei, velho. Eita, ainda não precisei. Tô há 13 anos no mesmo seca, relacionamento. Né? Não precisou. Crise, não teve seca, por isso. Deixa pra você. Energia, né? Deixa pra você, vem. Beazita, sempre bem-vinda aqui. Daqui a pouquinho a gente tá indo lá pro Instagram toda quarta-feira. QG do mercado, 6 horas, o bicho pegando. Hoje vai ter surprise, Bea. Você não tá sabendo, mas vai ter surprise. Enquanto eu tava falando com você, eu pensei num negócio, mas enfim. Eita. E a gente se vê lá daqui a pouquinho. Dá um beijo pra todo mundo, Beazita. Pessoal, beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então num próximo vídeo. Tchau.